Bom, torcedor, vamos falar sobre recuperação judicial. Há essa possibilidade da SAF do Vasco entrar numa recuperação judicial? Lucro operacional. Vamos comparar com a SAF do Botafogo, que divulgou números bem importantes. O que falta ao Vasco para chegar neste caminho? Preparação para o clássico com o Botafogo, o time volta hoje ao trabalho. E também a política fervendo no Vasco. O Conselho Deliberativo de Beneméritos, já está convocando uma reunião e é com esse tema que eu abro. O presidente Luiz Manuel Fernandes, presidente do Conselho de Beneméritos, convocou, através do ofício 007-2024, além dos presidentes de poderes do Vasco, também o vice-presidente Paulo César Salomão, para uma reunião em caráter de urgência no próximo dia 1º. E por que essa reunião? Eles querem saber sobre a brevidade do fluxo de caixa, informações sobre o fluxo de caixa da Sociedade Anônima do Futebol. E, segundo o documento, o ofício, que diz o seguinte: a necessidade desse documento se faz urgente, tendo em vista as despesas correntes com folha de pagamento, acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, e responsabilidade civil do empregador, o RCE, além de uma provável ausência do aporte previsto no valor de 270 milhões, e esse valor que não vai ser aportado, e ele seria até maior, teria uma correção e tal. A reunião está marcada para a sala do Conselho de Beneméritos, em São Januário, para o dia 1º de novembro, e a política está levantando realmente a temperatura. Há uma cobrança interna muito grande, muito forte à atual gestão, que está fazendo de tudo para buscar soluções, mas há uma preocupação muito grande. Ontem, inclusive, em vários grupos de WhatsApp que participo, começou a circular um Twitter que, na minha avaliação, ele é falso porque tem um detalhezinho que me chama a atenção. O Vasco teria dado entrada num processo de recuperação judicial da SAF e do associativo. O associativo não faz nenhum sentido pedir recuperação judicial. Recuperação judicial se pede para uma empresa. O associativo não tem por que fazer isso. Observando o vídeo que foi divulgado pela Vasco TV, do vice-presidente jurídico Felipe Carregal, fala sobre a situação da Vasco da Gama SAF, como eles encontraram, e faz um ataque direto a Luiz Melo e também Lúcio Barbosa, ex-CEO da SAF, e aos administradores da 777, que não atacaram as dívidas. Aliás, esse é um tema que eu já conversei com outras pessoas de outras SAFs, e todas me disseram exatamente isso. Um erro básico e grave que o Vasco comete é não atacar firme as dívidas. E aí eu faço uma comparação com o Botafogo. O Botafogo, por exemplo, a Eagle Football, que é de propriedade do John Textor, que é dono de 90% da SAF do Botafogo, divulgou ontem um relatório em que ele prevê receitas do Botafogo e informa quanto já foi pago em dívidas desde 2021. A dívida do Botafogo era de R$1 bilhão, quando o Textor assumiu. E em 3 anos, ela já caiu para 404 milhões de reais. Muitos acordos foram feitos, o dinheiro novo que entrou, e isso está dito, inclusive, na entrevista à Vasco TV, pelo Felipe Carregal, não foi utilizado no caso do Vasco para pagar ou abater muito da dívida, o que foi feito no Botafogo, e não impediu o Botafogo de ser finalista da Libertadores, brigar pelo título brasileiro e ter um elenco que saltou de 2021 de 132 milhões de reais o valor do elenco para 1 bi 200. Então, assim, falta o que a atual gestão bate muito na tecla, ou faltou ao longo dos muitos anos, em especial nos anos SAF, gestão. A utilização do recurso, porque ele teve o recurso, mas preferiu investir em jogadores de qualidade duvidosa, pagando acima do que deveria, e não conseguiu montar um elenco capaz de brigar pelos títulos. E não atacou a dívida. Então, 2 erros. Não teve um elenco brigar pelo título e também não atacou a dívida, porque o Vasco reduziu algo em torno de 60 a 70 milhões de reais. E pagar dívida, pagar juros, isso é o pior dos cenários para qualquer clube. Por isso que o presidente Pedrinho está buscando essa solução de atacar a dívida, diminuir esse prejuízo mensal que o Vasco tem, honrar com o pagamento das dívidas, isso é fundamental, porque há um grande medo de qualquer um da área empresarial, e eu conversei com alguns advogados, inclusive dessa área, o professor José Humberto foi um deles, eu posso citar, porque ele inclusive colocou um vídeo sobre isso,
O caminho que o Vasco está tomando pode indicar que vai buscar uma recuperação judicial. Isso eu não consegui confirmar com as pessoas do Vasco, com quem tentei essa resposta no dia de ontem, mas vou continuar e assim que souber essa informação trarei para vocês. Mas assim, uma coisa que me chamou muito a atenção é que todos com quem conversei disseram o seguinte: olha, se o Vasco partir para o caminho da recuperação judicial, ele não pode falhar, porque uma falha coloca tudo a perder e aí o Vasco sai do modelo SAF e não volta mais. E isso é muito perigoso. Então, assim, o Vasco está buscando, nesse momento desafiador e com muita coragem, o presidente Pedrinho e seus pares, fazer um movimento que já era para ter sido feito lá atrás. Não foi feito. Não adianta apenas reclamar. Tem que fazer, botar a mão na massa. Mas os presidentes de conselhos do Vasco, os presidentes de poderes do Vasco e torcedores estão preocupados. Normal. E todos, né, presidentes de poderes, de novo, estão sendo convocados para essa reunião com os conselheiros, os beneméritos, para dar explicações. Há muitas perguntas ainda sem respostas, mas elas virão com o tempo também. Não dá para você, com uma varinha de condão, bater e resolver tudo. É óbvio que nós queríamos estar na situação que o Botafogo está, mas nós, ao longo de 2 anos, perdemos tempo. Nós éramos para estar nesse ano jogando uma competição internacional, jogando a Sul-Americana, em condições, com um time mais forte, mas não foi. Agora tem que buscar soluções daqui para frente. Terça-feira nós vamos pegar o Botafogo, que hoje, finalista da Libertadores, o Botafogo tem uma receita hoje, no mínimo nessa temporada, no mínimo torcedor, de 610 milhões de reais. Porque só por ter chegado à final ele já embolsou 40 milhões, que é o prêmio do vice. Se ele for campeão, ele pula para 130 de premiação. Junta aos 570 de receita feito durante o ano. 700 milhões de reais, o Botafogo, que não tem 1/4 da torcida do Vasco, ou seja, não tem 1/4 do poder de consumo que tem o Vasco da Gama. Já imaginou, torcedor? O Vasco da Gama, bem gerido, com profissionais e pessoas competentes que conheçam do mercado, que conheçam de Vasco, com a receita que é um potencial gigante que tem nas mãos, com o time performando, não tem como dar errado. O Vasco da Gama é um negócio para dar lucro, mas até a entrada da atual gestão, a confusão formada, o aporte feito, mal utilizado, mal empregado, com contratações de baixíssimo nível, algumas, outras não. Não podemos dizer que que todas foram erradas. Não, algumas foram muito boas. Léo Jardim é um dos melhores goleiros do Brasil. Lucas Piton, um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Verratti é um dos melhores, se não for o melhor centroavante hoje em atividade no Brasil. Tanto que ele tem contrato até 2025, já com uma cláusula de renovação automática para 2026. Mas se chegar uma proposta gigante por ele, e ele aceitar, o Vasco fica a ver na vice, pagar a multa, porque ele tem muito mercado. Tem muito mercado. Isso mostra que foi uma contratação que deu super certo. A aposta no Payet foi uma aposta, mas jogador grande. E outros jogadores que vieram baixo custo, mas que deram super certo. O próprio Matheus Carvalho, que eu contestei, mas está indo muito bem, baixo custo. Outros de custo elevado e que não renderam. A gente já falou em números aqui. Mas dinheiro teve. O emprego do dinheiro é que é a discussão. E há a preocupação do fluxo para frente e principalmente para a virada de 2025. Estamos juntos, torcedor. A gente aqui vai ficar sempre levando fatos para vocês debaterem. A preparação para o jogo com o Botafogo. O time volta hoje ao trabalho no CT Moacir Barbosa. Inicia a preparação. Foram 2 dias de folga necessárias. As folgas fazem parte do treinamento também, torcedor. Relaxar a musculatura para ela não estressar e voltar firme, porque tem uma reta final perigosa. E no vídeo mais tarde, vamos fazer contas, né? Reta final, 7 jogos. Qual a pontuação que o Vasco pode fazer? Um exercício para o próximo vídeo. Um grande abraço, galera! Então é isso aí, torcedor vascaíno. A situação do Vasco aí, né? Tomara que se resolva logo. O presidente Pedrinho consiga dar contorno a essa situação aí da SAF, né? Que tá clima tenso aí na diretoria do Vasco.
querendo buscar soluções, né, sobre esses gastos que teve com jogadores de duvidosos, né, de categorias duvidosas para fazer parte do elenco do Vasco, onde o Vasco se gastou muito e os jogadores não deram retorno suficiente dentro de campo no Vasco. Então deixa sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí a mais vascaíno.